paz do Senhor Jesus, irmãos. Hoje nós estamos aqui com o Josafá Agra. O Josafá está aqui conosco, já fizemos uma primeira parte, espero que você tenha visto, ouvido, assimilado aquilo que você deseja para o seu coração, aprendido algumas coisas conosco, e que você possa estar conosco também nesta segunda parte. O Josafá, nessa segunda parte, vai falar mais sobre família, né, Josafá? Mais sobre os jovens, depois sobre famílias, na questão das mulheres também. Né? Então, eu gostaria que o Josafá até explicasse essa questão, já que o Josafá ele foi como se fosse um pastor de jovens, né? na nossa nomenclatura, né? Para ficar mais fácil o nosso entendimento. O Josafá ele acompanhou muitos jovens na Congregação Cristã do Brasil, ali ele desenvolveu um trabalho com os jovens, né? Teve esse convívio com eles ali dentro. Eu acho que ninguém melhor do que ele para nos esclarecer com relação a isso. Né? Se um jovem, se ele cresce ali dentro da Congregação Cristã do Brasil, no caso, né, se ele pode namorar uma irmã, né, de outra denominação, ele pode desenvolver um relacionamento, né, com uma mulher de outra denominação, casar com ela, formar uma família. Ele pode sair, por exemplo, para passear com essa namorada, como que é? Existe algum dom espiritual, alguma profecia que fique dirigindo esse relacionamento? Não, existem algumas revelações, Deus falou, Deus orientou. Bom, eu não sei. Eu vou deixar aqui, então, a cargo do Josafá para ele nos esclarecer com relação a isso. Tá bom, Josafá? Que você fique à vontade, possa nos esclarecer essas questões, que eu já estou ficando bem curiosa. Amém? Amém, Rose. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui no seu canal, Maranata Anátema, falando um pouco sobre a Congregação Cristã no Brasil, que é bem similar, parecidíssima com as duas, né? Congregação Cristã no Brasil e a Igreja Maranata. São muito parecidas, o modo, os métodos, só muda nomes e algumas coisas que são a nomenclatura, mas o efeito são exatamente o mesmo. Bom, a Congregação Cristã no Brasil não pode casar com pessoas que eles chamam de estranhos à fé, né? Pessoas de fora não pode. Se a pessoa tiver cargo na igreja, que a mulher pode ter o cargo de organista, né? E ser da obra da piedade, que é aquela ajudadora do diácono. É como se fosse uma diaconisa, né? Se tiver cargos de música, ou for auxiliar da porta, ou qualquer cargo que ela faça, ela vai perder. Ela vai perder. E, aliás, ela perde também a liberdade. Para quem não sabe o que é a liberdade na congregação é você ser um membro ativo como qualquer outro, que pode testemunhar na igreja, chamar um cântico, tomar a ceia. Quando você perde a liberdade, é suprimido tudo isso de você. Você pode apenas entrar na igreja, mas nada. Entra, senta. Como se diz, ele é disciplinado. Perder a liberdade é sofrer É uma excomungado. disciplina. É como Excluído. excomungado, né? Você tá praticamente mesmo sem nada, tá? E não tem prazo, não tem tempo, não tem nada. Se você casa com uma pessoa que não é crente, você vai ficar assim pro resto da vida se essa pessoa não se batizar lá. Entendeu? Mas nem com outro irmão, por exemplo, com o irmão da Assembleia de Deus, o irmão da Não, Batista, imagina. presbiteriana. Não Não, pode. para eles é tudo a mesma coisa, Rose. Existe o crente salvo da congregação. O resto é tudo mundano. Pode ser de outra igreja evangélica, pode ser da Maranata, Batista. Nem da Maranata não pode? Não. Para eles é tudo do mundo. Criaturas, é chamado de criatura. Você não é filho de Deus. Você não é servo de Deus. Então, eles excluem a pessoa, tá? As pessoas, você passa a não ser mais nada, a não valer mais nada ali dentro, né? Então, tem esse peso lá dentro. E muitos casamentos acontecem também dessa forma, que eu vi uma moça, achei ela bonita, gostei, vou conversar com ela, e o que eu converso? Vamos buscar a palavra? Vai buscar a bibliomancia. E aí, quando eles se sentem afetuados, eles sentem afeição um pelo outro,
eles vão, num outro culto, buscar a confirmação da palavra que vem lá do pregador. Se o pregador disser assim, é da minha vontade, como se fosse Deus falando, que eles pregam muito na primeira pessoa, né, como se fosse o próprio Deus falando, é da Entendi. minha vontade, eu quero, né, pode ir que é da minha vontade. Eles casam sem ao menos saber se realmente eles se gostam, porque antes de acontecer o namoro, eles já buscam a palavra. Então tá confirmado. E tem muitos problemas lá de casamento, tá? Pessoas que se casou. E o pior, se você casou, acabou, não tem mais volta. Se você se separar, você perde a liberdade. Você fica disciplinado pro resto da vida. Não tem perdão. Tá? Você... Um segundo casamento eles não admitem, então. Um segundo Não, de casamento. forma alguma. Não. O recasamento. A não ser que você tenha costas quentes, né? Como em todo lugar, né? Se você for filho de um ancião, eles dão um jeitinho lá e tá. Mas a regra normal, que é a regra que pega todo o povo, os simples, separou, acabou. Você vai ficar lá no cantinho, nunca mais você tem a liberdade da igreja e você é considerado um pecador. É difícil para uma pessoa. Uma vez até que eu já comentei com você de um caso de um irmão da Maranata, né? Eu posso falar com propriedade da Maranata, né? E ele, já casado, ele adulterou, né? Foi até com uma moça que estava trabalhando, desenvolvendo um trabalho ali na casa dele, né? E ele, então, contou para o pastor dele, da Maranata. E esse pastor falou assim para ele, olha, ela sabe disso? Né? Ele falou, não, ela não sabe. Né? Mas e ele ficou incomodado, porque ele disse, não, eu quero pedir perdão a Deus, mas eu acho que eu tenho que pedir perdão para ela também. Né? E esse pastor da Maranata falou assim, não, você não fale nada com ela, se ela não sabe, fica aqui entre nós mesmo. Né? Assim você não vai perder sua função nem nada. Parece que ele já era diácono. Não, ele era obreiro nessa época, ele era obreiro. Então você continua aqui como um obreiro, tal, né? Não lembro se ele era obreiro ou diácono agora, mas é alguma coisa. Ele tinha um cargo ali dentro. Então, para ele não perder o cargo, ele teve que ficar quieto, não falar nada para a esposa dele, porque o pastor dele falou que ele não deveria fazer assim, né? E no caso, assim, eu percebo que na Maranata eles não sabem, então, tratar com família. Eles não têm esse trato com a mulher, com um problema no casamento, problema com os jovens. Eles não têm trato nenhum, né? No caso da Congregação Cristã do Brasil, eles sabem tratar. Existe um curso de noivos, por exemplo, a gente estava falando de namorados que ficam noivos, depois se casam. Né? Existe um curso de noivos, alguma coisa assim, ou não existe nada? Casa na cega mesmo. Quando você pensar em curso na congregação, não existe nada nunca de absolutamente nada. Lá casam-se na cega mesmo, na pura revelação. Que alguém recebeu, Roleta ele vai russa, lá. então. É roleta russa, Rose. É a mesma coisa, como se... Vamos supor que baixasse um decreto no país, uma lei, onde você é obrigado a casar com o primeiro namorado que você tem. Todo mundo. Ia ter muito problema. Lá é mais ou menos assim. Porque lá eles falam, não adianta eu namorar, e aí eu começo a gostar da pessoa, aí eu vou buscar a palavra e vai que Deus fala que não é ela. Entendi. Entendeu? Aí vai que Deus fala que não é ela, então vai ser, né? Então, teve muito caso de jovens que se gostavam e por buscar a palavra, Deus disse que não era, e a família lutando para separar eles, porque se Deus falou que não é aquele, né? E as pessoas e também vice-versa, ao contrário, você vê que eles não querem casar, mas a palavra veio dizendo para casar. Então tem muito casamento de fachada. Tá? Apenas para agradar o modelo. E todas essas pessoas são vítimas de um sistema. Você não, essa culpa não é tua, tá? Te ensinaram errado, né? Então tem pessoas que às vezes pensam, meu Deus, eu estou levando uma vida infeliz, que nem no caso que você acabou de comentar, é um absurdo ouvir de um pastor dizer
para a pessoa não pedir perdão, se isso é recomendação do próprio Jesus Cristo, vai, reconcilia, depois você vem a mim. Ele falou, não quero que você venha a mim agora. Não quero que você venha em mim. Vai lá primeiro se reconciliar. Como é que você ouve isso de um pastor? É complicado, né? Então, lá também passa pelos mesmos problemas que vocês passam aí. Tá? Eles casam por pura sorte. Você pode dar sorte, sim. Você pode ter casado lá com alguém que depois vocês passam a se gostar e a viver bem. E em muitos casos não, né? Porque você vê que são diferentes. Porque lá, Rose, é assim, o bom pretendente é aquele que é fiel na igreja, está sempre ali dentro, né? E eu costumo dizer sempre lá, casamento é uma relação material. E Deus te deu tudo para você fazer escolha. Você tem hormônios que vai mexer em você, que vai dizer que você, gostei dessa moça, ela me atrai. E aí vocês vão se conversar, vocês vão levar... O casamento é para levar esse tempo, né, de adaptação, para você ver se vocês pensam da mesma forma, se vocês querem levar uma vida junta, né? Só que a igreja da congregação, ela suprime isso, ela subtrai isso, tá? Ela tira isso porque lá as coisas é decidido na cara e coroa. Eu costumo dizer, a bibliomancia é sim ou não, então é cara ou coroa, né? Você vai lá esperar ouvir sim ou não. É o cara e coroa, só por Deus, Rose, só por Deus. Então, o rapaz não pode ter, por exemplo, namora uma moça, caso não dê certo, daí ele vai lá e namora outra, e a moça também não pode, pode tem que ter vários namorados, eu digo, não é vários namorados ao mesmo tempo, estou falando assim, namora uma pessoa ali dentro, um rapaz, não dá certo, daí namora outro, não dá certo, namora outro. Ali não, você só tem, digamos, uma chance só, Não, pode, até pode, mas não é o recomendável, né? Fica Porque a mal gente visto. fala é que a pessoa vai casar, ela viu alguém, ela gostou, eles já são ensinados a buscar a palavra. E se a palavra falar é a minha vontade, como é que você vai abandonar alguém que Deus disse que é a sua esposa? Você acaba casando, né? Porque o costume deles é já de imediato já ir buscar a pregação, a profecia, né? Que é a vontade, é a revelação. Você fala, buscar a revelação da palavra de Deus. E aí então, olha só, uma vez eu até contei para você que eu conheci ele era obreiro também, não lembro se era obreiro, já tem muitos anos, né? Isso foi em 1985, quando cheguei em Marabá, foi minha primeira lotação, e tinha um rapaz que tinha vindo lá de Vitória, foi trabalhar na Serra dos Carajás. Ele estava muito triste, estava bem assim, aborrecido, triste mesmo. E depois ele me contou, porque ele estava para casar com a moça, né? Ele tinha comprado fogão, geladeira, tudo aquilo, né? A moça da obra também, né? Ele também. Né? E estava tudo certo, ele levar ela com ele lá para aquele lugar, lá para Serra dos Carajás, mas ele acabou indo sozinho, porque uma certa vez eles chamaram, ele nem estava na igreja, chamaram a moça para um tal de grupo de intercessão. A Maranata tem esse negócio de grupo de intercessão. E ali eles abriram a Bíblia, vamos ver se esse noivado aí, esse relacionamento vem de Deus mesmo, né? Se vem do Senhor, né? Daí eles abriram a Bíblia, lá eles abrem a Bíblia aleatoriamente, e ali eles decidem a vida da pessoa. E ali, então, ficou ali, né? Eles decidiram, não sei se ficou claro isso, né? Que aquele relacionamento não vinha do Senhor, porque parece que tinha um outro rapaz que estava interessado nessa moça. E acabou que eles desmancharam o noivado, e ele foi sozinho para lá, e ela acabou de ter casado com outra pessoa, com outro rapaz. Né? E eu depois nem sei mais dele, vai ver que ele casou também com outra, né? Mas então a gente vê que esses dons espirituais, essa bibliomancia, acaba dirigindo a vida de jovens, acabam decidindo por eles. Eu falo, gente, não é para eles que deveriam decidir sobre suas vidas. Né? Eles deveriam, né, ter essa oportunidade de escolher com quem eles querem se relacionar, né? E não
partir isso de uma bibliomancia, de uma consulta aleatória, abre o texto aleatoriamente e ali fica decidido que você vai casar com aquela pessoa ou não vai casar. Não, não é para você casar com essa pessoa. Isso acontece também ali, Josafá? Mais ou Sim, menos isso? muito. Eu costumo dizer, Rose, até que qualquer igreja que ela cria regras para governar a sua vida é um Hum, grande sinal de uma seita perigosa até. Porque a igreja, o que que ela vai fazer? A igreja saudável, ela vai ler as escrituras dentro do que está escrito e ela vai te orientar e acabou. Mas é você quem toma as suas decisões na sua vida, né? É hum, você. Mas lá não. Como ela atrela, não é apenas um conselho, Rose, porque se você casar com alguém fora da igreja e isso acarreta punição, então significa que ela está, como é que eu posso dizer? Ela está te dando ordens, tá? Ela hum, está te punindo, então você é obrigado a seguir a regra. E é aí onde as pessoas deveriam ficar atentas, tá? Então, se você está na congregação que está no Brasil, ou na Maranata, ou qualquer uma delas, aonde a punição te obriga a seguir um caminho, já é um sinal de que a igreja está governando a sua vida. A hum, denominação está mandando, ela está optando. E aí, Rose, quando vem os problemas, eles não vão lá, tá? Eles não vão lá hum. resolver, não. Ao Ai, contrário, eu já cheguei a dar conselho para eles aqui. Falei assim, ó, se você tiver um problema na sua família, com a sua esposa, você não procura o ministério. O ministério é os anciões lá. Você não procura, porque no dia que você chegar lá com um problema, você vai sair de lá com 2 problemas. Porque lá é assim, eles não têm condições para resolver os problemas do povo. Eles não têm porque eles não têm conhecimento bíblico. Eles não têm. aham. Eles julgam pela ideia que eles têm na cabeça. E geralmente as pessoas saem de lá machucadas, porque tudo que eles sabem fazer é cortar coisas que você não pode mais fazer. Então a pessoa sai de lá, ela continua com o problema, não foi resolvido, e ainda sai de lá é, com o pecado à mostra, né? Porque aí eles já tomam conhecimento daquele lá pecado, e também cortando a sua liberdade. Aí, Rose, eu sou um músico. Suponhamos, eu toco, eu vou dar um exemplo. Eu chego na igreja sem o instrumento, porque você não pode mais. Entendeu? Então, não precisa nem o ministério falar nada. O povo automaticamente já vai tomar a informação de que você pecou. Tá? E aí a sua vida nunca mais vai ser a mesma, Rose. Nunca mais. Então, existe um controle na vida das pessoas, existe uma Existe. manipulação. Eles manipulam a vida das pessoas através dessa consulta à palavra, dessa bibliomancia? Existe isso? Uma certa É, manipulação? existe quando eles criam, porque assim, Rose, eu costumo dizer, tá, que toda seita, se ela usar unicamente a Bíblia, ela não vai conseguir controlar a sua vida, porque Uhum. A Bíblia é boa. Agora, quando eles criam novos ensinamentos e novas regras, é por esse caminho que eles vêm para tomar conta da sua vida, tá? Então, existe ensinamentos da congregação que acredita-se que é Deus quem revelou para os anciões as santas revelações, e são esses tópicos que eu chamo de os aguilhões, né? São os ferros que machucam o povo, porque ali eles têm ensinamento de que se você casar com pessoas, eu poderia até abrir tópicos, que eu tenho tudo aqui no computador. Tem tópicos aqui que a pessoa casou com alguém que não era da igreja, né? Eles tratam um caso e criam um tópico, né? Que é um santo mandamento. Aonde dizia para o povo daquela igreja não considerar aquele casal nem mais como irmãos na fé, totalmente excluídos. Então, quando o povo ele tem esse tipo de ensinamento, isso gera medo no povo, terror no povo. Então, é a forma da igreja ensinamento, que não é, né, para controlar o povo, controlar a decisão das pessoas. E aí você deixa de ser o governador da sua própria vida, porque Deus nos fez, Rose, e ele entregou na nossa mão. Só, toma, as decisões são tuas. E ele é Deus, mas a igreja tomou o lugar de Deus e falou: "Não,
as suas decisões são minhas. Se não obedecer, eu vou te punir. Tá? Então lá tem muito isso, Rosa. Tem punições, tá? Punições graves, severa, porque quando a mãe, coitada, ela vê o filho sem liberdade, na cabeça daquela pobre mãe, ela pensa, meu filho vai pro inferno, perdi meu filho. Tá? Eles acreditam. Eu vi, Rose, casos do pai se levantar da mesa quando o filho senta para comer. Porque ele se batizou com 12 anos, 13 anos, que é o que mais tem lá. Molecada batizando. E aí o coitadinho vai namorar, eles fornicam. Acabam fornicando. E lá acabou a carreira. Você tá no inferno. Você caiu da graça. Então o pai vê um garoto de 15 anos na casa dele, que na cabeça dele perdeu a graça de Deus e cria essa desarmonia terrível dentro da família. Quantos pais que não foram embora? Que não foram embora triste com o filho, triste com a filha, achando que não vão mais encontrar eles. Gente, isso são sequelas irreparáveis. Alguém um dia, Rose, vai ter que dar conta disso. Então, houve muita destruição de famílias aí dentro, muitos lares destruídos. Demais. Mulheres com. Você conhece mulheres com homens também? Pastores, você conhece com depressão? Sofrendo depressão aí dentro? Sim. Antes de eu vir para o canal do YouTube, o meu trabalho era indo nas casas. Aonde eu encontrava pessoas que entravam em contato comigo, a gente ia lá visitar. Teve casas que os parentes, só de saber que eu era da congregação cristã no Brasil, eles vieram no porto e falaram, não deixa ele entrar aqui. Até eu explicar que eu não estava carregando aquele fermento e eu estava indo lá para ajudar, levar um consolo, orar, deu muito o que falar. Deu muito o que fazer. Por quê? O povo cria trauma. Eu estou falando em casas onde os filhos não eram da congregação. Os pais eram, né? Eu vou te contar um exemplo que eu vi esse caso, que foi, acho que, uma das últimas visitas que eu fiz. A mocinha tinha mais ou menos uns 13 anos de idade, 14 anos. Ela estava namorando com o irmãozinho e ela pecou, né? Ela namorou com ele, né? E aí ela ficou apavorada com isso, né? Porque na cabeça dela veio aquela pressão, você está no inferno, você está no inferno. Então eles correm para o ministério para contar, para ver se tira aquela culpa da cabeça. Quando procurou o ministério da igreja, eles conversou com ela e disse assim, Rose, ó, sinto muito, mas no seu caso, agora só resta o lago de fogo. Né? Você perdeu a salvação. Essa moça ficou uma semana na casa dela em desespero, não tomava banho e nada, em desespero. Os pais eram porteiros, aqueles que ficam lá na porta da igreja recebendo o povo. O pai há 33 anos porteiro. E aí, o cooperador, que é a espécie de pastor, ele começou a atacar os pais também. Começou a atacar, falar, né? Na rua deles tem uma igreja da Assembleia de Deus. Quando esse povo soube da Assembleia de Deus, esses irmãos, eles foram lá fazer uma visita para eles, né? Para orar com eles. Resultado, a congregação ficou sabendo que a Assembleia de Deus entrou na casa dele, eles tiraram a liberdade também dos pais que estavam nas portas. Não poderiam ter recebido esses dois, né? A menina em desespero, né? Ela entrou em crise até, e aí tiraram a liberdade desses dois pais Tiraram também. a liberdade é disciplinar a pessoa, né? É excomungar, tá? Lá é forte, excluído. porque você não pode fazer nada. É como se você não fosse mais membro da igreja. Tá? Ela pode entrar na igreja? Pode, porque a lei do país te permite, porque se não tivesse a permissão, você era capaz deles proibir. Tá? Porque você pode entrar, é um espaço público, né? Tá aberto, você pode entrar. Mas você não pode fazer mais nada. E na onde que fica sentada essa pessoa? Geralmente no fundo da igreja, mas aí tem desprezo, né? As pessoas, você tá numa classe inferior, né? Você não pode chamar. Tem uma coisa que você pode, Rose, dar coleta. A coleta
A Dinheiro sempre é coleta é bom, né? santa. A coleta é santa. Sempre Coleta é do pecador bem-vindo. pode. Entendeu? Então, É. eu vi esse caso, tá? A família, graças a Deus, foi embora para a Assembleia de Deus, lá conseguiu se Ah, levantar novamente, né? Um dia que eu estava lá fazendo visita nessa casa, os filhos, que não é de igreja nenhuma, quando soubem que eu era da congregação, eles ficaram em desespero, não deixa entrar aqui não. Ou seja, criou olha, trauma nas pessoas, né? Aí eu é. consegui entrar, graças a Deus a gente orou, e eu falei para eles, não volta mais para essa igreja, pelo amor de Deus. Não Uhum. passa mais perto dessa igreja, porque você tem que amar a sua filha em primeiro lugar. A É. sua filha, como é que vocês podem? Porque os pais no começo concordaram, né, com a ação. Só que quando eles foram também colocados para fora, inclusive o pai, mesmo sem liberdade, ainda continuou indo no culto. E no culto, o pastor lá, que é no caso o cooperador, ele dizia assim: ele falou que sempre pregava a mesma coisa. Toma cuidado com a laranja podre no meio do cesto, porque Uhum. pode contaminar o restante. É aquele discurso puritano, né? Nós somos os melhores, aquele que pecar no nosso meio não serve mais. Então, tudo isso, Rose, trabalha como uma pressão psicológica na cabeça do membro da congregação cristã no Brasil. Josafá, vou contar para você um caso que nós conhecemos essa irmã depois que nós saímos da Maranata. Nós saímos em 2005, em 2007, 2008, nós fomos para o Piauí. E lá nós conhecemos uma irmã, uma benção essa irmã, sabe? E ela era da Maranata e depois estava nessa igreja conosco também, nessa outra denominação, que tinha também uma igreja lá no Piauí, lá em Teresina. E essa irmã contou que, eu não sei porque, ela também não entrou em detalhes comigo nem com o Saulo, mas ela disse que o Senhor revelou, não sei como é que foi lá, que ela deveria ficar um período, parece que se era 30 dias, e dependendo disso, ela poderia voltar a assistir os cultos dentro da igreja, ou se não, ia continuar assistindo os cultos lá fora. Então, a orientação que ela recebeu era que ela não podia entrar na igreja. Olha só, ela tinha que assistir os cultos da porta para fora. E ela nos contou que às vezes estava chovendo. Ela nem guarda-chuva, às vezes ela não tinha levado, começava a chover, e ela ficava na chuva, que era às vezes uma loja, esses lugares que a Maranata tem muitas lojas, sabe? Eles alugam lojas em vários pontos e abrem uma igreja, né? E ela disse que ficava, às vezes, na chuva, assistindo o culto. E eles nem poderiam, os obreiros ali, chamar ela para dentro, porque a orientação era que ela ficasse ali fora, como se fosse uma leprosa mesmo, ficar ali Nossa, fora do arraial. coitada. Não sei qual que aconteceu, mas olha que absurdo. Eu falo, gente, se fosse hoje em dia, imagine, hoje em dia, né? É uma coisa impensável um negócio desse, né? Uma coisa irracional, uma coisa dessa. Eu acho que nem um pastor poderia, né, aconselhar, dar uma orientação dessa, porque você não pode entrar na igreja. Isso não existe, porque igreja é um lugar público, né? Então qualquer pessoa pode entrar. Agora não, ela foi proibida de entrar na igreja. Então, outra coisa que a gente escutou muito na Maranata, eu já escutei demais na Maranata, eles diziam assim: cuide da obra, que Deus cuida da sua família, né? Ou seja, a igreja, a instituição, vem em primeiro lugar. Ela que ela é a prioridade na sua vida, né? Eles Rose, nem falam eles nada de falam, Deus. eles falam muito isso lá, Rose, também. A mesma coisa que você está falando. Cuida da obra de Deus, que o Senhor cuida da sua família. O que eu vi de gente praticamente abandonando a família. É, E vivia em construções. Constrói isso, constrói aquilo, e a família impede guerra. E o pior, Rose, geralmente quando você vê, né, eu tô fazendo tal coisa, tá me dando um problema aqui, o certo é você avaliar o que você está fazendo para corrigir esse problema. Mas não, Rose. O coisa ruim é tão esperto que ele fala: o problema é porque você está servindo a Deus. Aí o adversário tá bravo. Então ele força você a continuar, a fazer mais ainda.
Não seja, você abandona a família, aí você vai para a construção. Aí quando você chega em casa, a esposa, com toda razão, tá agitada, tá nervosa, as contas estão atrasadas. Você precisa trabalhar mais para a família para poder pagar as contas. E aí, na cabeça dele, na igreja, ele ouve dizer: não, não reda o pé, continua, é o adversário que está bravo com você porque você está fazendo a obra de Deus. Ou seja, eles ajudam a pessoa a se afundar mais, a se entregar mais. Eles não conseguem fazer uma avaliação crítica. Mas peraí, tem alguma coisa de errado disso. Eu acredito, é falta de conhecimento bíblico, Rosa. A Bíblia ajuda a gente demais e aí eles não têm ajuda. E outra coisa também, que logo que nós saímos da Maranata, nós ficamos em outra denominação, ficamos quase 10 anos em outra denominação, e a liderança, eles eram da Maranata, mas eles já tinham saído há mais tempo que nós, então havia ali uma estrutura de casais, de família. Eu lembro que eu nem na Maranata nunca escutei falar sobre perdão, nunca. Fiquei 20 anos ali dentro, eu nunca escutei ninguém falar sobre perdão, né? Agora, há pouco tempo que eu escutei na Maranata eles falando, mas o presidente falou que perdão é só entre eles ali, né? Que não pode, que quem é só dos nossos, ele fala, né? Ou seja, se um familiar seu saiu, se a pessoa de outra denominação, isso que ele quis dizer. Você não tem nada a ver com isso. Você não precisa perdoar, nem deixar de perdoar. É ele com Deus, você não tem nada a ver com isso. Então, aí a gente vê que eles promovem até, né, aquilo que a gente fala, né? É um discurso que é ao contrário do amor, né? Então, é uma coisa muito complicada, né? Então, eu acredito que o perdão e o amor é a essência do evangelho, né? Jesus morreu para perdoar, né? Para que nós alcançássemos perdão. E agora, como é que é aí com vocês, aí que você já passou por isso também na congregação? Você já ouviu falarem, ensinarem sobre o perdão? Como que é isso aí? Ou eles não ensinam? Como que é? É um perdão subjetivo. Eles falam: irmão, perdoa o teu irmão 70 vezes 7. Mas é um perdão assim, Rose, que não é um perdão tratável. Por quê que eu vou explicar para você? É tratável por quê? Porque Jesus ensina a você reparar o erro que você cometeu. Então, suponhamos, Rose, a gente está num grupo público aqui e eu te ofendo. Aí eu vou no escondido depois e te peço perdão. Só que eu não reparei o que eu fiz. Todo mundo está acreditando no que eu falei contra você. Tá todo mundo acreditando. Entendi. O certo é eu vir no mesmo lugar e falar: gente, a Rose, não é nada disso que eu falei, tá? Me desculpa, eu tava aqui. Se não tiver coragem de falar eu menti, fala pelo menos, né, eu tava equivocado. Ou seja, eu tenho que reparar a sua honra. E muitas das vezes, para isso, eu vou acabar pegando o prejuízo que eu lancei em você. Ou seja, as pessoas vão olhar para mim como agora com um olhar de certa desconfiança e com razão, né? Então lá as pessoas pedem um perdão escondido, ninguém sabe de nada, mas o dano que eu cometi continuou contra a pessoa, porque lá uma fofoca corre solta, né? Então, só que o agravante disso, Rose, na congregação eles acreditam que não peca. Eles não pecam, eles cometem faltas e fraquezas. Eles não pecam. Eu já fiz vídeo no canal mostrando quando eles vão orar no culto, nunca que você vai ouvir ele falar assim: Senhor Deus, perdoa os nossos pecados. Eles não se incluem, né? Não, eles acreditam. Eles sempre pregam voltado para eles. Eles nunca se incluem na pregação, né? Exatamente. Lá, depois que passa no batismo, eles acreditam que foi lavado, perdoado todos os pecados, que é outro absurdo, porque é Jesus quem perdoa os nossos pecados. É nele, não é no batismo. O batismo é um sacramento para você fazer a sua confissão pública de fé. Eu estou fazendo uma confissão pública. Mas o meu pecado é lavado em Cristo. Né? Perdoa, Rosa. Então, lá, eles não falam que peca. Eles não pecam. Pecado para o crente da CCB é só o pecado sexual.
Se você cometer, você pecou. Uhum. Então, o resto, eu posso mentir, eu posso te difamar, eu posso fazer um monte de coisa. Para eles, isso é faltas e fraquezas. Eles não pedem. Aí eu já peguei na Bíblia lá, que João fala, primeira epístola de João, no capítulo 1, fala: aquele que disser que não peca é mentiroso e a verdade de Deus não está em você. Tá lá. Primeira epístola, capítulo 1, versículo 8 e 9, se eu não me engano. Tá? Então, é difícil você ter um povo que vá pedir perdão se ele acredita que não peca. Né? E quando acontece essas faltas e fraquezas entre eles ali, é um pedido de perdão subjetivo, que na verdade não tem efeito prático nenhum na sua vida. Eu não reparo as coisas que eu fiz. Né? Eu não peço perdão para te colocar na estatura normal que você estava. O pedido de perdão é por causa da ceia. Lá eles falam, se você for tomar Santa Ceia, irmão, pede o seu perdão. Então, é um pedido perdão muito formal, Rose. Bate nas costas do outro. Eles costumam dizer muito isso aqui, ó. Irmão, se eu fiz alguma coisa contra o irmão, me perdoa. E não resolve nada, eles continuam sem se falar, finge que se perdoaram, não se perdoaram coisa nenhuma. Então, é uma igreja que está carregada de pecados. Hipocrisia. Hipocrisia, porque lá nessa mesma parte da epístola que eu falei, está dizendo que se você pede perdão do seu pecado, Jesus Cristo com o seu sangue nos purifica. Então, todos os dias que nós pedimos perdão do nosso pecado, todos os dias Jesus vai nos purificando e vai nos mantendo dignos na presença de Deus. Se você passa 50 anos numa igreja que não acredita que você peca, você não pede perdão nunca. Quando você chegar naquele dia, você está carregado de imundícias e de pecado que você não se arrependeu, ou seja, você cometeu agravos e coisas contra a vida das pessoas que você nunca reparou isso. Porque essas pessoas, Rose, eles se tornaram religiosos, não discípulos de Jesus. Eles seguem regras de uma igreja, eles não seguem Cristo. E aí, a surpresa vai ser grande. Você tem conhecimento de alguma mulher ali dentro que já apanhou de um marido ali, que sofreu alguma agressão física, e no caso, esse marido, aqui nós não estamos para expor ninguém, mas se você conhece, por exemplo, se no caso do marido, ele tinha um cargo ali dentro, no caso ali é ancião, tem cooperador, né, que você falou, colaborador, e tem os porteiros também. Isso já aconteceu? Você já teve conhecimento disso ali dentro? Sim, eu tenho áudios aqui de conversas particulares de pessoas nessas condições, né? E que comentam comigo, e eu conheço o caso, inclusive um dos anciões, o segundo da hierarquia, por esses cultos online para trás, ele ensinou assim: irmã, se acontecer alguma coisa, se o irmão exceder contra você, né? Se acabar o amor entre vocês, tem que permanecer o amor fraternal, tem que ter paciência, e você tem que aguentar firme e orar a Deus até que Deus o transforme. Absurdo, né, Rose? Nos tempos de hoje, isso poderia dar Maria da Penha até para um ancião. Porque se ele sabe da agressão, ele não pode mandar a pobre coitada da mulher para casa, tá? Sem uma proteção. Ele não pode, ele já passa a ser cúmplice, ele tem que denunciar. Então você tem uma igreja, né, onde o ancião fala: aguenta firme as pancadas até que Deus mude o seu marido. Pelo amor de Deus, gente. Não pode, não. Isso aí foi falado num culto online mundial, né? Se acabar o amor e tiver acontecendo alguma coisa, tem que permanecer o amor fraternal, que é o amor de igreja, é o amor de irmão. Isso não tem nada a ver. Eu não concebo a ideia de uma mulher chegar para Jesus agora com um olho roxo desse tamanho, faltando o dente da boca, porque tomou um murro, e falar: Senhor, o que eu faço? Devo voltar para casa? Se eu conheço Jesus pela Bíblia, ele ia até lá com um chicote na mão e ia descer o reio, né? Óbvio, provavelmente não ia fazer isso, mas ele não ia colocar a mulher sobre o jugo desigual. Paulo falou
que se o descrente não quer seguir, não quer ficar, você está livre disso. Deus chamou-nos para a paz. É escrito lá, 1 Coríntios capítulo 7. Deus chamou-nos para a paz. Né? Então, o que não pode é, o casamento está tudo bem? Está tudo bem. Vocês casaram, então, de repente se separam apenas por conta dos desejos sexuais e quer tocar a vida com outras. Isso aí não é legal. Tá? Agora, se a mulher está apanhando, está sendo espancada e ela tem que aguentar, na esperança de Deus mudar o marido, ela vai chegar no céu com o olho roxo, falando, não, senhor, eu fiquei aguentando lá, mas o coitado não se arrependeu, não, ele não se converteu. E aí? Como fica? Mas tem, Rose, tá? Existem casos lá, sim, de agressões, né? Eu tenho aqui comigo conversas particulares, entendeu? Tanto de irmãos como irmãs também, que algumas me pedem até orientações, tá? E existem, e por conta da igreja, elas passam sofrendo 2, 3, 4, 5, 10 anos aguentando, porque ela acredita que o irmão que falou essa asneira lá, falou na guia e na revelação de Deus. Então você acha que existe, por exemplo, na Maranata tem muito essa desigualdade, né? Existe um certo, o homem tem mais valor do que a mulher, né? Eu acredito que isso é uma coisa cultural que vem há milhares de anos, né? E principalmente é mais interessante você segurar um varão ali dentro, porque na verdade é ele que financia a obra, né? É ele que financia a instituição, é ele que dizima, é ele que oferta, é ele que dá a coleta, né? Então, é ele que financia, é ele que promove esse sistema religioso, né? Eu acredito, penso mais nesse aspecto, né? Entre outros também, né? Mas, por exemplo, se na Maranata, a mulher, ela pode pôr flor na igreja, ela lava banheiro, ela é copeira dos pastores nos Manaíns, ela é babá de criança ali dentro, né? Eu não vejo problema nenhum em se lavar um banheiro, já lavei muitos. Eu não vejo problema. A questão não é lavar o banheiro, mas a questão eu estava conversando com você já na primeira parte, são as mulheres trabalharem ali e sem ter, além de não ter reconhecimento nenhum de nada, né, não recebe nenhuma diária. Muitas irmãs poderiam estar trabalhando ali, né, e receber pelo menos uma diária, que isso já ia ajudar muito numa cesta básica. Uma diária você compra uma cesta básica, né? Então, assim, eu vejo que a Maranata, no caso, essas grandes igrejas, elas recebem, elas arrecadam, né? Elas são aí uma empresa, e uma empresa que não dão transparência de nada, né? Eu não sei como é que é aí, mas eu nunca vi a Maranata dizer ou colocar no quadro o que é feito com o dinheiro que arrecadam, né? Se eles pagam alguém. Eu nunca soube de alguma mulher que recebeu, né, por ter ali desempenhado essas funções, né? A gente fica falando, lavar banheiro, nem eu sempre falo, é um trabalho digno como outro qualquer. O problema é você trabalhar, passar o dia todo trabalhando e sem receber nada. E quando você precisa de uma cesta básica, eles não dão. Entendeu, Josafá? Então, aqui fica a pergunta: como que é esse sistema de vocês aí? Existe uma zeladoria na igreja? O que a mulher pode fazer aí dentro da Congregação Cristã do Brasil? Ela pode lavar banheiro. Coitadas, né? Não existe nenhum cargo de liderança, nada na igreja da congregação, não é nada. Inclusive, a irmã da piedade, que supostamente seria algum cargo que ela tem lá dentro, ela nada mais é do que ajudante do diácono. O diácono fica no bem bom, quem faz a parte difícil é ela, que é ir na casa da pessoa para ver lá, procurar o pobre para saber se está precisando de alguma coisa ou não. Aí elas traz a necessidade escrita numa fichinha, chega lá, o diácono vai recusar. Mas também a mulher lá também não tem valor algum, né? Não tem mesmo. Inclusive, em uma das reuniões da mocidade que teve, que é aquele culto para o jovem, né, dando conselho de casais, o ancião, ele disse assim, ele virou para o moço e falou assim, Deus tem grande obra na sua vida, você vai se tornar um ancião, Deus vai te usar nessa obra. Aí virou para a moça e falou assim, e você, irmã, você vai ser esposa de um ancião, você vai ajudar ele
né? Deus está te chamando para você tomar conta dele, ou seja, ela vai ser a empregada dele, né? Ele está quase falando isso, você vai estar ali para dar apoio para ele. Não falou nada, você não vai ter destaque na igreja. Falou para ela, não, você não tem destaque aqui. Você, o mais alto que você pode chegar é o quê? É ser esposa de alguém que tem uma posição. Nós estamos em 2021, foi esse ano isso. Tá? Eu fico vendo os jovens universitários que tem ali, pessoas, como é que eles podem ouvir um discurso desse e não perceber que tem algo de errado? Tem algo de errado, não existe mais isso. Mas parece que elas podem tocar na igreja, elas podem tocar, cantar. Tem um instrumento. Mas... é mais mulher do que homem, né? Proporcionalmente é sempre assim. Do lado dos homens tem lá 50 bancos, um monte de banco, um monte de músico. Eles podem tocar o instrumento que quiser, eles escolhem lá, violino, flauta, sax. As mulheres têm um único instrumento, que é o órgão da igreja, que já fica ali, e elas têm, às vezes, ali 10 organistas naquela igreja, 20 organistas para tocar só um instrumento. Então, ela vai tocar, eles criam um rodízio e dependendo desse rodízio, coitada, ela não sabe nem quando que ela volta a tocar. Aí eles colocam... Daqui 2 anos, 3 anos, é assim ou não? Que é um instrumento só, tem um monte de organista. E agora me fala, por que ela não pode tocar um violino? Por que ela não pode tocar um sax? Até hoje eles não sabem explicar, eles não falam. Tá? E elas aceitam bem isso? Elas também não resmungam, não aceitam bem isso? Não pode. Tem umas outras aí que agora começou a falar, mas aí os anciãos já deu uma apertada e elas já ficaram na delas de novo. Já ficou quieta, né? Porque, sabe, não tem... Porque eles têm que apresentar uma explicação plausível para isso. Por que elas não podem tocar? Falta de capacidade? Não pode. Quem disse que a mulher é menos incapaz do que o homem? Não pode. Ela pode tocar instrumento igual. O porquê não pode? Não tem explicação. A explicação, teve um que tentou dar uma explicação, eu até coloquei no meu canal lá, é o encarregado de orquestra, ou seja, é como se fosse o maestro, né, da igreja. Ele disse que não, porque lá no passado as mulheres deram muito problemas na orquestra, porque elas falam demais, sabe? Eu tenho até vergonha de falar isso. Eu tenho até vergonha de falar. Isso não tem outro nome que não ser machismo. Acabou. Não tem outro nome. Elas podem usar calça comprida ou não? Não, imagina, de jeito nenhum. Nem no frio. Se tiver, ele sempre vê o cargo. Você tem algum cargo? Tem. É isso que nós vai tirar de você. Sempre a ameaça. E não importa o frio, não importa o que for. Saia. A saia tá sempre ali. Esse é o traje. Não pode, tá? Tem algumas, coitada, que por causa do trabalho, elas levam uma calça, chega lá, elas põem a calça. É até vexatório, né? É vexatório. Porque você chega lá, tá todo mundo vendo você chegando de saia, de repente você sai de um banheiro, de um quarto, de calça. Por que isso? Que explicação você tem para dar para isso? As pessoas não têm ideia da maluquice da igreja que você está frequentando. Eles não sabem. Então, isso gera um monte de coisa na cabeça das pessoas. Tem gente que perde emprego, tá? Que perde emprego. Mas a igreja tá assim há 100 anos, Rose. E eles disseram agora, esses dias, que não muda nada na congregação. Olha, por exemplo, assim, se a gente for ver lá em Coríntios 11, quando fala do uso do véu, né? Eu entendo que aquilo é mais voltado para Israel, né? Para os judeus, para as judias, no caso, né? Tanto que até hoje, Josafá, não sei se você sabe, mas você deve saber disso, as mulheres lá em Israel, elas não podem mostrar o cabelo, elas têm que usar uma mantilha, elas não podem, né? Dependendo se for judeus ortodoxo moderno, tem várias, eu não entendo bem disso, porque eles têm várias ramificações, né? Várias correntes, é que nem o povo evangélico, tem várias correntes, entendeu? E lá também. Mas parece que a maioria ali, as mulheres não podem mostrar o cabelo, né? Então elas usam, hoje em dia, é assim,
elas compram uma peruca e põem a peruca em cima do cabelo delas, entendeu? Porque não pode mostrar o cabelo, né? Não tem nexo, né? É, Porque uma, você está enganando. Você não mostra o cabelo, mas você está enganando. Aquilo não é seu cabelo. Mas isso, então elas não podem mostrar o cabelo em lugar nenhum, entenderam? Acho que só dentro de casa, né? Elas não, por isso que Jesus, quando a Maria lavou, né? Aquela mulher lavou os pés de Jesus, né? Com suas lágrimas, enxugou com os seus cabelos, foi um grande escândalo ali, que as mulheres não podiam. Isso até hoje é assim, né? Agora é interessante porque na congregação elas têm que usar aquele véu. Mas fora dali, elas podem mostrar o cabelo? Fora da igreja? Pode. A congregação entende que o véu, como está lá em 1 Coríntios, é na hora que vai orar e profetizar. Que é o que falam lá, né? É a hora que você for orar e profetizar, que você esteja com a cabeça coberta, né? Então eles acreditam, eles entendem que sim, que tem que... E aí fica difícil até para a gente entrar naquele texto, eles apontando ali, como é que a gente vai falar que não, né? Tem, essa parte tá lá, tá escrito lá, né? A gente tenta procurar mais evidências e não acha. Então, eu não gasto força com aquilo que às vezes a gente não vai conseguir ter grande sucesso, né? Então, mas lá sim, a mulher não anda com véu na cabeça na rua, mas quando vai orar e profetizar, como está escrito lá, aí ela tem que se cobrir com véu. E os homens, eles podem usar barba ou não? É estranho, né? É o que eu falei, ó. Você tem o véu, que é o costume lá, é judaico. Mas a barba, que é um costume judaico também, que inclusive Jesus era barbudo, todo mundo era barbudo. Por quê? Por que era barbudo? Porque lá em Israel era vergonhoso você ter a cara limpa. Quando os mensageiros de Davi chega ao general de Saul e ele quer envergonhar os mensageiros de Davi, ele raspa metade da barba dos mensageiros de Davi. Quando eles chegam sem barba lá, Davi se sente envergonhado por eles e fala: não, vocês estão sem barba. Deixa esses camaradas lá, não sei na onde, lá escondido, até que a barba volta a crescer. Ou seja, a gente entende ali que os judeus, eles eram barbudos. Só que não. Na congregação, se você usar barba, você perde até o ministério. Nada. O máximo que pode é um bigode. Acabou. O resto não pode de jeito nenhum. Eles já falaram, se tiver ministério, se for músico, se tocar, se tiver ministério na igreja, perde a liberdade. Ou seja, é impositivo isso. Ela governa a sua vida. Controla a sua vida. Josafá, você tem um canal, né? O canal é um canal de combate, não é isso? Que combate a doutrina da Congregação Cristã do Brasil, no caso. Né? Eu sempre falo que nós não combatemos pessoas. Exato. Nós devemos combater a doutrina. Acho que esse é o seu caso também. Daí, como que é lá no seu canal? Há quanto tempo que existe esse canal? Eles costumam xingar muito você nos comentários? Você abre para os comentários do seu canal? Como é que é? Abro porque eu tenho a esperança de conseguir converter algum deles, né? Tem que ser essas pessoas. Só que tem uns que passam do limite, xingam mesmo, desejam toda a má sorte do mundo contra mim. E são pessoas que eles não pensam mais. O fanático, qual que é a diferença do fanático para uma pessoa? Porque ele não usa mais a racionalidade, ele é totalmente governado pelas suas próprias emoções. Ele ama, aceita, então ponto final. Ele não quer saber se você está falando a verdade, se o que você está mostrando tem base na Bíblia, ele não quer saber. Então lá, o meu canal é aberto, eles comentam, né? E eu respondo todos na medida do que eu posso. Alguns eu consegui, eu tenho relatos no meu canal dizendo assim, e não é um, dois, são vários. Eu te odiava, Josafá. E eu entrava aqui para eu ver e achar algum problema e poder te mostrar. Só que com o tempo de tanto eu ver, Deus me libertou e eu abri os olhos. Então, por causa desses testemunhos, eu tento tolerar, eu tento ter paciência, porque eu vou falar para você, não é fácil, tá? O meu canal tá desde 2010, né?
Um tempo no período de 2014 a 2016, eu dei uma parada no canal por causa da pressão da família. A pressão psicológica foi muito grande da família. Eu era um dos poucos e raros que tinha da CCB. Quando eu abri o meu canal, eles ficaram indignados porque o nome Congregação Cristã no Brasil, quando digitava, estava começando a aparecer na internet, coisa que nunca teve. A obra de Deus na internet não pode. Isso é um escândalo e tal. Aí eles ficaram indignados comigo, né? Mas agora na pandemia, com a vinda da igreja, a congregação, para os cultos online que ela fez, isso deu muita força, porque aí eu estou conseguindo, como você falou, Rose, eu combato a doutrina da igreja, os ensinamentos errôneos. Eu uso a Bíblia para nós comparar o que eles ensinam, para a gente poder ver se realmente aquilo procede do Espírito Santo ou não, de Deus ou não, né? Então, o meu trabalho é comparativo. Eu não combato pessoas. Eu não. Quando chega denúncias de um ancião fez tal coisa em tal lugar, eu falei, olha, eu não tenho nada com esse ancião. Eu não coloco denúncias no meu canal. Não é esse o meu foco, denúncia daquilo, aquilo. Até porque eu teria que averiguar fatos para não ser injusto. E eu não vou fazer isso. Então, eu abordo o que eles falam na tribuna, porque tudo aquilo que eles usam para ensinar o povo é a minha abordagem, que é o que fala na tribuna, os ensinamentos que eles criam, né, e todas as outras ferramentas usadas para ensinar o povo. Ou seja, aonde eles colocam a heresia, eu vou lá para mostrar para o povo, isso aqui é heresia, cuidado, se afaste, isso vai te fazer mal. Então o meu trabalho é totalmente voltado a esclarecer, porque lá, Rose, eles não acreditam em ninguém que vier. O solo inteligente, você inteligentíssima, se vocês falam, eles não ouvem você, porque sabe, eles acreditam que você é falsa. Você vê. Então tem que ser um CCBano. Tem que ser alguém dali de dentro. E graças a Deus está dando fruto. Eu fico feliz por isso. E eu quero pedir para você, Rose, para os seus inscritos, você que está assistindo, quando vocês forem orar, pedindo para Deus abrir os olhos dos irmãos da Maranata, lembra que lá na congregação tem algumas pessoas passando as mesmas dificuldades. Gente que está perdendo a família, gente que está perdendo o desejo de viver, pessoas que não têm mais coragem para levantar de uma cama, e se nós não orarmos por eles, né, a gente não vai estar fazendo um papel de cristão. Isso é a orientação de Jesus Cristo. E, para encerrar, Rose, a gente não pode esquecer, né, Rose, que Jesus disse, bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Então, irmãos, manifesta a misericórdia, vamos exercitar. Quem precisa da nossa misericórdia é aquele que nos ataca. Porque abraçar quem nos abraça, isso aí Jesus falou, isso aí o povão do mundo faz, eles fazem muito bem, né? Quero ver você fazer o que eu fiz. Jesus está falando, o que eu fiz? Amar aqueles que me aborreceram. Rose, eu agradeço do fundo do meu coração, tá? Eu estou disponível para vocês sempre que vocês precisar. Quiser me convidar, eu fico feliz e eu também vou levar vocês de volta lá para o canal, porque foi muito bom, o pessoal gostou. Josafá, nós que agradecemos. Olha, foi muito bom ter conversado com você. A gente vê também que você é uma pessoa muito inteligente, muito esclarecida, né? Isso é uma benção, e é muito gostoso a gente conversar com uma pessoa esclarecida, uma pessoa inteligente, uma pessoa que pensa, que raciocina, né? E é o que não acontece às vezes, né? Eles tiram o raciocínio da gente, né? Então, a gente tem que, de fato, né, estar sempre indagando mais sobre a palavra de Deus. E graças a Deus que o Senhor colocou você aqui no nosso caminho. Foi muito boa essa live, as duas partes que nós fizemos. Eu sei que tomamos um tempo enorme seu aí. Imagina. Né, mas eu quero agradecer e pedir que Deus retribua o que você tem feito pelo canal Maranata Anathema, por tudo que você, assim... Olha, foi muito bom mesmo, porque eu acho que vai ajudar muitas pessoas, né, da Maranata, né? Porque a semelhança, de fato, é incrível, né? É uma coisa assim que a gente não pode negar, né? Que as seitas, elas têm muitas semelhanças, né, entre elas, né? Elas
quem está de um lado, quem está do outro, acaba que percebe isso, né? Essa semelhança, esse controle, essa manipulação, né? Essa bibliomancia, essa doutrina além da letra, né? Além da Bíblia, né? Sendo que a Bíblia tem que ser o nosso manual, né? Josafá, então, obrigado, que Deus abençoe sua vida, abençoe o seu canal, e que muitos cecebianos possam ser libertos. Eu sempre falo, né, essas pessoas têm que ser resgatadas, né, têm que ser trazidas para a luz, né? Que Deus abençoe sua casa, sua família também. Amém, Josafá? Até uma próxima Amém, Rose. oportunidade. Obrigado, um abraço. Tchau, gente. Glória a Deus.